A gente vai trazer aqui no detalhe as 15 skills ou habilidades que você precisa ter para você decolar na sua carreira, né, na área de finanças e controladoria. Bom, então eu vou começar com o conteúdo, vou compartilhar agora aqui minha tela, então tudo certo, vamos lá. Bom, preparei aqui no tablet, né, essa descrição e toda essa aula para a gente conversar aqui, e aí amanhã eu vou liberar no Telegram, tá? O material, esse PDF aí, de tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, dessas 15 skills, dessas 15 habilidades, eu trouxe não só aquilo que a gente considera no dia a dia, não só da minha vivência e experiência, não só das pessoas com quem, né, eu converso e eu tenho muitas vezes contato de validar, né, esse tipo de situação de contratação, de perfil de profissional, né, de desenvolvimento pessoal, mas também, principalmente, que eu acho que é o ponto mais importante, é a questão de a gente entender quais são essas habilidades num conceito, num sentido mais amplo, que é aquilo que a gente tem hoje no Fórum Econômico Mundial, são as habilidades, né, que são traçadas de acordo com pesquisas, de acordo com o momento, né, do trabalho e dentro das empresas, e isso faz muito sentido com as vagas, né, de alto nível, com empresas que têm uma gestão empresarial que traz uma visão, que traz resultados, um ambiente mais propício para o profissional se desenvolver e crescer. E não só isso, né? Mas isso tudo alinhado àquilo que o mercado, né, ele exige, ou ele quer, ou ele busca em um profissional de alto nível, um profissional de excelência. Então nós vamos aqui hoje falar nesse sentido. Se você domina essas 15 habilidades, você de verdade dificilmente vai ficar desempregado. Dificilmente você vai passar por uma situação de extrema dificuldade na sua vida. Por quê? Porque isso aqui constrói resultado na prática. Então eu vou começar e a gente vai falando aqui, eu vou, né, mapeando aqui junto, né, da minha tela no tablet e vocês vão acompanhando comigo. Então eu dividi em 3 grandes skills, que isso alinhado com a DCF, né, o diagnóstico da carreira financeira. Legal? Bora lá. Hard skill. Hard skill, que é aquilo que muitas vezes a gente tem a visão do quê? Da habilidade técnica, né? De você dominar questões técnicas que te fazem ir mais longe na aplicação prática disso. E aí eu trago aquela que é a principal, né? A ferramentas dentro da área de controladoria FP&A, dentro da área de finanças. Por que ferramentas? Porque nós estamos super acostumados a sermos cobrados, exigidos por entregas, e essas entregas passam por ferramentas. Ferramentas que vão desde um simples calendário a uma agenda e depois a um modelo de dados, a uma planilha de análise, a um relatório, e tudo isso vai evoluindo com o passar do tempo, como nos últimos anos com as ferramentas de BI, conectando dados de maneira mais rápida para tomar decisão. E aí, dentre elas, a primeira, né, que eu cito é o Excel, né? O Excel na sua forma mais pura, né, mais básica possível de um profissional que está iniciando, até mesmo um profissional mais avançado, que domina, por exemplo, um Power Query, né, que consegue fazer uma construção e limpeza de dados, pegando uma base de dados de um sistema e usando dentro dele, né, como se fosse esse suplemento, né, que iniciou dessa maneira e hoje faz parte nativo da ferramenta, de tratar as informações. O que é o ETL? Extract, Transform e Loading. É você extrair os dados, transformar esses dados ou limpar esses dados e depois o L de Loading, de carregar esses dados em algum lugar. Seja por uma tabela dinâmica, seja por uma outra visão, ou um outro sistema, ou ainda mesmo uma apresentação, né, de dados, de resultados. Então o Excel, ele é o carro-chefe. Eu estive na semana passada no evento FP&A Summit, né, dos maiores profissionais de FP&A da área. A gente teve lá alguns painéis de discussões e conversas e também breaks, né, onde a gente teve a oportunidade de conversar, interagir. Também tivemos atividades ali em grupo. E entre, né, diversas discussões, uma delas foi: o Excel não vai morrer. Pode vir a ferramenta que for. O Excel que dá o dinamismo para o profissional da área de finanças. É ele que muitas vezes salva a vida, né, de um profissional que tem que fazer uma análise rápida ali e ele não tem tempo de construir um modelo de dados, um BI, e ele tem que ser ágil. E o Excel permite essa agilidade, desde uma empresa estritamente familiar, pequena, quanto uma empresa média ou grande porte. Em algum momento você tem a interação e o Excel é fundamental nisso, certo? Então, o que eu trago, né, nesse sentido? Além do Excel e o Power Query, a gente vai evoluindo, né? Você tem que dominar dentro do que eu trouxe ali da DCF, vou até pegar ela aqui,
para ir trazendo alguns pontos, né, com vocês. Deixa eu só mudar aqui uma questão do meu teclado no notebook, porque eu estou colocando aqui o tablet em cima. Boa. Então, dentro do Excel, né, como eu estou falando aqui, nós temos o quê? Nós temos a questão de você evoluir mais rápido com as fórmulas, como eu falei ali na DCF, né, de você construir resultados dentro do que você entrega, baseado no seu conhecimento de conectar uma informação a outra. E tudo isso, né, pessoal, é muito, muito importante para um profissional tanto iniciante ou de um nível mais intermediário e avançado. E o Excel, ele pode ser exigido num nível muito mais, vamos dizer assim, avançado de fato, né, de construir modelos de dados, de construir modelagens financeiras mais avançadas, tanto quanto de planilhas, né, simples do dia a dia, mas que trazem produtividade, que trazem uma velocidade, né, para quem está recebendo, para uma área operacional. Então é muito importante isso. Seja ali você, por exemplo, às vezes limpando dados com funções, né, nativas do Excel, de remover duplicadas, validação de dados, segmentação de dados para tabela dinâmica, você usando formas mais avançadas de filtrar informação, né, o solver, enfim, né, depois até o Power Pivot, né, texto para coluna, tabela de dados. Então tudo isso você consegue evoluir e gerar respostas mais rápidas. E o Excel é fundamental nesse ponto de ferramentas. Depois, outro que é extremamente muito necessário, porque nem toda empresa vai ter uma ferramenta de BI e toda empresa precisa apresentar resultados, é a nossa famosa também PowerPoint, né? Que é aquela ferramenta que vai fazer com que você consiga transformar números em informação, em uma narrativa, em um storytelling, em uma história para contar por que aquele mês fechou daquela maneira, se positivo, se negativo, qual é o plano de ação, e isso tudo transforma, né, o profissional na hora de apresentar resultados, porque ele sai de uma visão simplesmente fria de uma planilha para uma visão mais amigável, muitas vezes ele colocando indicadores, gráficos, textos, né, em formatos maiores que conectem melhor a ideia a ser transmitida. Então o PowerPoint ela não pode ser desmerecida, né, porque ela conecta-se a esse pacote que nós estamos acostumados da Microsoft. E isso também, muitas vezes, né, é o diferencial. Tem empresas que têm BI, mas no final do dia ele quer uma representação no PowerPoint. Então você não tem como fugir disso e tem que saber construir resultados nisso. Outra ferramenta que é muito, né, que está crescendo absurdamente é o Power BI. Também dentro da Microsoft, desse ecossistema, ela é uma maneira ainda mais fácil, de uma certa forma, né, tirando, claro, toda a complexidade que tem, né, de funções mais avançadas como programação em DAX, mas ela, por ser também do conjunto Microsoft, tem uma similaridade com os menus ou mesmo com a visão do Power Query dentro do Excel que ela tem dentro dela. Então isso também ajuda demais o profissional ir para esse nível, né, de mais avançado, para um nível de maior excelência, ter um currículo campeão, então é fundamental. Depois, nós temos entre ferramentas os softwares empresariais, né, os famosos ERPs. Então assim, pessoal, além de um ERP tradicional, seja, né, aqueles famosos de mercado, SAP, TOTUS, Sankhya, de repente você tem Oracle, você tem, enfim, diversos softwares, né, IFS, que eu trabalhei já nessa empresa, um software sueco, você acaba conectando essa informação, entendendo onde tem dentro desse sistema a arquitetura de dados, para você buscar uma informação mais rápida, e além disso, softwares também que dê apoio na tomada de decisão, como softwares de FP&A, por exemplo, que existem no mercado também. Então, esse é uma forma de você ter essa visão técnica sobre ferramentas, tá certo? E ela é fundamental. Depois, a nossa segunda skill é o conhecimento de finanças. Por quê? Porque o conhecimento de finanças, ele vai trazer para você um aprofundamento daquilo que é necessário para quê? Para a tomada de decisão, para a participação, para efetivamente você atuar diante daquilo que são os desafios do dia a dia. E quais são esses conhecimentos de finanças? Então é você entender o que é uma DRE, entender como se constrói, né, essas ferramentas, essas três principais demonstrações, DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, independente de você ser ou não contador. Né? Isso aqui é uma visão gerencial do negócio e que não depende de você ter, né, um CRC,
né, ou ser de fato formado em contábeis ou ser da contabilidade para você operar nisso. Eu mesmo sou formado em administração e depois me especializei em finanças e controladoria. E isso não necessariamente vai necessitar que você tenha ali, né, o seu CRC ativo. Por quê? Porque é uma área gerencial, de performance, área de controladoria e FP&A. Depois, KPIs. KPIs que vão conectar, né, para você no dia a dia, entender a operação. São KPIs, indicadores, né, tanto operacionais quanto, né, financeiros. Então, né, para quem às vezes não está acostumado, essa é a sigla em inglês, KPIs, Key Performance Indicators. E aí nós temos, né, esses indicadores da empresa, galera, tanto operacional e financeiro. Depois, modelo orçamentário, que é, né, a gente falou aqui na semana passada, eu fiz uma aula sobre isso e a gente trouxe ali como construir, iniciar esse plano orçamentário. Se você não viu, assista lá, está aqui no meu YouTube. Depois, a visão de métodos de custeio, né, dentro da área de custos. Depois, projetos de viabilidade, né, os famosos CAPEX e OPEX, são os investimentos. E ainda, precificação, né, o pricing, que é, né, uma área super importante dentro das empresas. Não adianta a empresa ela ter um ótimo produto, ela não saber comercializar, né, construir o seu preço, entender se tem margem, né, de contribuição gerando para o seu resultado do negócio. E ainda, por último, a visão de PVM, muito comum no varejo, mas de extremo valor para as empresas que têm que entender e comparar ou classificar qual é a sua lista de produtos, né, de melhor produto em relação a preço, né, em relação a volume e em relação a mix daquilo que envolve, né, a estratégia do negócio. Então, pessoal, essas foram as duas primeiras. A terceira skill é a capacidade de análise. Ou seja, você tem como ferramentas nas mãos, você tem, além das ferramentas, toda essa visão que eu trouxe de você construir o conhecimento de finanças e aí, por último, você vai conectar a sua capacidade de analisar. É muito, muito importante. Não adianta você ser o cara das ferramentas, não adianta você ser expert em Excel, você ser até mesmo expert em conceitos, mas você não consegue gerar uma análise que conecta do negócio. E por que isso? Porque você precisa ver números e entender o que eles dizem. Não basta, né? Você precisa entendê-los, você precisa conectar isso para aquilo que na sua audiência interna, né, os seus gestores ou de diretores de outras áreas, eles querem entender o que aquilo está significando. Muitas vezes, outros profissionais, até mesmo de nível mais operacional, ele não entende se a empresa está bem ou está ruim. E nós, de finanças, temos como também uma função fazê-los entender. E como? Não é falar o financês, não é falar termos robuscados, difíceis, não, é da maneira mais simplificada possível, porque isso você ganha internamente muita parceria, né? E você ganha pessoas do seu lado no dia a dia quando você precisar de uma ajuda, de um apoio, de uma informação, de um detalhamento, de um aprofundamento. Depois, enxergar desvios. Você tem que ter essa capacidade dentro da sua análise. Você tem que olhar, será que eu estou enxergando? Quais são os desvios existentes? Quais são os padrões, né, dentro da informação? Consigo antecipar situações que podem vir a ser, né, lá na frente, um problema, né, uma situação de risco para o negócio? Eu consigo prever oportunidades, porque isso também vai ser, né, muito valioso. E aí o que eu chamo, que acho que é uma questão muito interessante aqui, que é o que eu chamo de sensibilidade analítica do negócio. Pessoal, você precisa entender e conectar, né, com isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, lá embaixo, aqui no final, sobre business skill. Nós estamos falando de hard skill, mas essa sensibilidade analítica do negócio você vai conectar lá embaixo, você vai entender quando eu falar sobre isso. Você precisa entender o negócio e aprofundar, conhecer de verdade. Não é simplesmente, não, eu entendo o negócio, mas não entende como a operação funciona. Nós vamos falar mais nisso daqui a pouquinho. Número 4, que é a visão de processos. Profissional de finanças que não tem domínio de processos, conectando A, B, C, enfim, essa sequência lógica, ele vai sofrer muito. E ele precisa entender isso de uma maneira, né, muito objetiva. Ele precisa entender quais são as etapas, quais são as conexões, se isso vai gerar eficiência e otimização, entende? Então tudo isso vai buscar o quê? A melhora da performance, galera. Não tem jeito. Isso aqui, ó, esse é o principal, né, de qualquer profissional de finanças. Você tem que ser o cão de caça da performance, porque é isso que esperam de você, é o que te faz crescer, é isso que te torna estratégico
dentro da sua atuação. Depois, skill número 5, experiência no assunto. O que eu trago com isso? É muito importante que você, ao longo do tempo, né, tem profissionais que muitas vezes ficam a vida inteira num segmento, tudo bem, não tem problema. Tem profissionais que, como eu, vão, né, circundando, passando por diversos segmentos, também tendo uma multipluralidade de aprendizados, de experiências, e você em algum momento, pode ser que você fique mais tempo numa empresa, entenda melhor de um certo negócio, e essa experiência, essa visão, ou mesmo como eu fiz, né, passando por várias empresas, experiências de implementar controladoria, experiência de gestão de equipe, experiência com gestores distintos, diferentes, abordagens, lideranças diferentes, a gente começa a ficar experiente nisso. Qualquer assunto que você domine com o passar dos anos, essa experiência vai te dar um diferencial também. É uma interconexão, né, de experiências passadas que podem te ajudar na tomada de decisão presente. Pessoal, isso aqui vale ouro. Se você parar para você entender um pouquinho disso, o que significa? Você começa com o tempo conectar as suas experiências anteriores, passadas, e vão te ajudar aonde? Sem você imaginar como, você começa a tomar decisão presente de maneira muito mais efetiva, de maneira muito mais estratégica. E isso tem um valor absurdo dentro da empresa. E ninguém sabe, muitas vezes, quando vem, né, muitas vezes essa interconexão, essa, de alguma maneira, a criatividade, né? E aí eu trago isso, né, para conectar novas ideias, pessoal. Novas ideias, a lâmpada aqui para vocês, né? É aquilo que vai transformar nos seus resultados, é aquilo que vai te fazer evoluir na carreira, né? É aquilo que você vai conseguir mais remuneração, é aquilo que te dá muito mais visibilidade. Por quê? Porque você se torna um profissional diferenciado, né? Você começa a visualizar coisas que ninguém ali naquele ambiente consegue. E isso te traz um diferencial. E esse diferencial é o tempo, né? A gente tem que aproveitar também isso. Quem é novo, não tem problema. Você, ao longo da sua jornada, da sua caminhada, você vai ter essa oportunidade. Só que só consegue essa oportunidade no longo prazo quem se prepara, quem está de olho, quem tem experiência e busca aprender dentro do seu dia a dia. Use o ambiente que você está de laboratório. Faça isso como um diferencial na sua vida profissional, porque isso vai te levar mais longe, para lugares melhores, para novos ambientes. Mas passe pelos obstáculos, desafios que serão, né, colocados à sua frente. Então é muito importante, galera. Legal? E aí nós vamos agora iniciar aquilo que eu chamo de soft skill, né? Eu não, né? Mas o mercado, né, chama. E aí a gente pode traduzir isso de uma maneira, habilidade emocional. Eu gosto também de chamar habilidade comportamental. E aí é um disclaimer aqui, né? De soft não tem nada, né, galera? Porque, de verdade, soft skill, né? E você muitas vezes, aguentar pressão nessa área, né? Ser muito resiliente, enfim, eu vou trazer algumas delas aqui. Não é nada fácil. Então, né, brincando aí, não é nada soft, mas é assim que a gente tem essa denominação dentro do mercado, aí, dentro das empresas. Primeiro passo para o profissional de finanças e controladoria, FP&A, organização do trabalho. Por isso que eu chamo até mais comportamental do que simplesmente emocional. O comportamental, por quê? Eu, quando comecei, quando estagiário, lá no comecinho, eu era um profissional extremamente cuidadoso. Por às vezes ser inseguro no começo, eu tinha medo de errar, eu era uma pessoa às vezes até meio fechada no começo da minha carreira, quando muito jovem. Então eu tinha lá meu caderno e eu tinha que anotar tudo, era o meu perfil. Anotar todos os detalhes. E aquilo, de alguma maneira, com o tempo, me trouxe organização. Toda vez que eu entrei numa nova empresa, eu começava a fazer esse mapeamento, esse entendimento. E isso vai evoluindo depois, eu ensino isso dentro do meu curso. Mas, além disso, com esse processo, né, de organização que inicia-se na sua mentalidade, na forma que você se encontra, faz a diferença para quem está vendo de fora, faz a diferença para você no longo prazo, faz a diferença para tudo. Então, falando um pouco disso, número 1 é o requisito básico, anotar o que aprende. É terrível você, quando é gestor, né, e você está ali trazendo algum profissional novo ou, né, um estagiário, muitas vezes, e esse profissional, ele não tem isso aqui. Ele não anota o que aprende. E aí fica perguntando a todo momento, ou passa uma semana, o que é que ele aprendeu, como que aquilo funciona. E isso é irritante, né, galera? E não só isso, né? Você vê que o profissional, ele perde tempo.
Então, é um ponto muito importante. Depois, a organização ela vai além disso. Ela vai organizar arquivos, versões de planilhas, pastas, documentos, e-mails. Então, você quer ser um profissional de alto nível? Então, você começa a atuar como um profissional de alto nível. Não vai ser o cara lá, cabeça de goiaba, né? Que não anota nada, que não organiza, que não entende nada, que está sempre perdido. Você não vai ter futuro, né? Você não vai crescer. Você vai literalmente sofrer consequências, ou ser demitido, ou ficar de escanteio. Depois você vai reclamar, poxa, eu não consigo crescer, me destacar, né? Não me sinto que estou no ambiente certo. Então a gente tem que ter cuidado, né? Começando a partir dessa mentalidade de organização. Depois, número 2, comunicação positiva. O que significa isso? Estou trazendo algumas coisas até um pouco diferentes, né? Mas eu acho que conectando a nossa vivência da área de FP&A, da área de controladoria. Então, ou seja, essa comunicação positiva é quando você posiciona o seu gestor, tá, pessoal? Você vai posicionar o seu gestor ou a sua equipe, se você é o gestor, de modo, né, de quem escuta, né, que quem escuta entende qual é a mensagem de forma objetiva e clara. Fui claro, galera? Né? Às vezes a gente não consegue deixar, né, as coisas muito claras no dia a dia da empresa. Ou recebe essa informação de alguma maneira truncada. Quantas vezes eu já passei por situações que eu ia para uma reunião de emergência, me pediam alguma coisa, e às vezes até mesmo quem era o gestor, ou líder, ou diretor, ele não sabia nem o que ele queria. E isso gerava depois um trabalhão, né, um retrabalho, ou uma dificuldade, ou parecia que a gente era literalmente pessoas, né, limitadas ou burras ali diante daquele desafio. Então é uma lição, né? A comunicação positiva, eu tive essa experiência com grandes líderes, grandes gestores que eu atuei na minha experiência. 2 deles foram na matriz do Santander, profissionais de alto nível que trabalharam fora do país, né, e trabalharam em empresas e grandes grupos econômicos que falavam de uma maneira muito direta, muito clara e não tinha dúvidas, não tinha margem para criticar ou questionar se aquilo era certo ou errado. Porque muitas vezes é isso, né? O gestor chega, ele joga a informação, ele sai, e aí a equipe fica ali batendo cabeça, e quando vai levar alguma resposta àquela situação, ele mesmo, o gestor, fala, não, mas não foi nada disso que eu pedi. Primeiro, porque às vezes ele não sabe falar direito, não transmitir o que ele precisa, e segundo, que às vezes também a equipe pode se, né, de alguma maneira, bater cabeça. Mas, eu vou repetir, você precisa posicionar o gestor ou a sua equipe de modo que quem escuta entende qual é a mensagem de forma objetiva e clara. Se precisar, repete. Vocês entenderam? Repete para mim com as suas palavras o que é que eu estou tentando dizer ou trazer aqui. E aí uma dica também, antes de comunicar, ou seja, de abrir a boca, use a sua mente, né? Muitas vezes a gente também, do outro lado, é aquela metralhadora. Você simplesmente recebe e já quer dar uma resposta rápida, você quer ser proativo, e aí você não exercita o quê? Possibilidades e cenários possíveis. E aí às vezes você fala alguma groselha, né? Ou perde, né, a oportunidade de marcar um golaço, mas você não raciocinou por 10 segundos, né, para você, de alguma maneira, fazer com que aquela informação, né, recebendo aquele tipo de informação, ele aterrizou e fez algum sentido para você. Então não saia falando à torta direita, né? Pense antes, use a sua cabeça, a sua mente é para isso. E aí, né, dentro disso, a gente tem o quê? Conexão com pensamento crítico, pensamento analítico, solução de problemas complexos. Toda essa skill, né, que eu chamo de soft dentro do número 2, comunicação positiva, ela está atribuída a isso, que são as habilidades do futuro, que já são há alguns anos, né, tomadas dentro do Fórum Econômico Mundial como situações que você precisa dominar e aprender. Você precisa ter pensamento crítico, pensamento analítico, solução de problemas, e isso, por isso que eu estou trazendo a questão de usar a sua cabeça, pensar fora da caixa, usar a sua mente. Até aqui legal, galera? Bora lá? Só tomar uma água, comentem aí se está fazendo sentido, se vocês já estão ou não atuando aí, né, executando essas habilidades. E é isso, vamos falar do número 3 agora aqui. Bora lá. Atitude, número 3, hands-on, mão na massa. O pior de tudo que eu já falei aqui, é aquele profissional que começa a trabalhar, mas de alguma maneira ele fica lá esperando algo acontecer. Ele fica esperando de alguma maneira
que alguém o peça para fazer alguma coisa. E não é só para profissional que está começando, não, galera. Tem profissional, às vezes até gestor, que fica ali meio em cima do muro, né? Então, hashtag executar, galera. Não tem jeito, né? A gente precisa executar, tem atitude que vai levar para o caminho do quê? Ação que leva a um resultado. Não tem outro jeito, né? E o profissional da área de controladoria, da área de FP&A, de finanças, na área mais estratégica, ele tem que estar ligado nisso. Não tem outra forma de gerar resultado se não for pela ação de executar alguma coisa. E aí a gente conecta isso o quê? Tomada de decisão no campo de batalha, autoliderança. Todas essas são situações que nós, como profissionais, nós temos que aprender a lidar. Você está muitas vezes sozinho numa outra área, junto com outros gestores, e você precisa tomar decisões, né? Você precisa se posicionar. Você precisa ser um profissional que tenha, no mínimo... Opa, que eu apaguei sem querer. No mínimo, uma persuasão colaborativa. O que significa isso? É influenciar de forma positiva, né, as pessoas. Às vezes as pessoas estão batendo cabeça, indo para uma direção, e nós, da área de finanças, estando no meio, tendo uma percepção do todo, uma visão macro do negócio, a gente consegue, de alguma maneira, influenciar positivamente. Resolvendo conflitos, minimizando potenciais problemas que nem existem. Então, galera, é muito importante isso. Retomando, hands-on, atitude hands-on, mão na massa. Tem que estar numa área, tem que participar de uma reunião, vai até a área. Não fica lá esperando, não deixa de aparecer e fazer a sua parte. Precisa criar algo junto com outra área, vai lá, rascunha, pega a folha de sulfite, desenha, mas não deixa de colocar a sua ação em jogo. É isso que te traz resultado no longo prazo, para você tomar decisão, para você testar como um laboratório para você, se você está na direção certa, às vezes sem o teu chefe no seu cangote, sem alguém da área do seu lado, para você exercitar, e isso eu fiz na minha carreira. Quando eu ia para as outras áreas, você se conecta com os profissionais de outras áreas e você cria parcerias. E essas, né, parcerias nos fazem dar mais confiança, faz você voltar para sua casinha dentro da área de finanças e falar com o seu gestor, diretor, e falar, ó, estamos indo por essa direção, foi uma atitude ou iniciativa que eu tomei e eu acho que isso vai trazer resultados. Às vezes o gestor vai concordar, às vezes não, mas se você está resolvendo problemas, que eu sempre falo, empire problemas resolvidos, você vai, de alguma maneira, até persuadir ele, né? E isso, de novo, vai ser colaborativo e vai influenciar positivamente e você não para de executar isso que leva para o alto nível do jogo. Legal, pessoal? Então, vamos embora. É isso aí. Número 4. Resiliência, flexibilidade e inteligência emocional. Não tinha como, né, deixar de fora esse, né, tópico super relevante. E aí a gente vem o lado negro da força, né? Nós temos e sabemos que é uma área de extrema cobrança. É uma área estratégica vinculada ao dono do negócio, acionista, diretoria, liderança, jogo político, pressão por resultado. Se a empresa está bem, quer faturar mais. Se a empresa está mal, tem que tomar cuidado porque senão vai ter que enxugar o negócio, demitir ou fechar. Então, é uma área de pressão. E essas pressões, elas impactam diretamente o nosso dia a dia. Então, você como profissional precisa exercitar a sua resiliência. Não é, né, toma lá, dá cá, respondeu, levou. Não, você tem que ser a pessoa que raciocina, que faz o quê? Que deixa as coisas, a poeira baixar, entende o cenário, seja estratégico com você também, com as suas ações, com as suas emoções, seja flexível, né? Não seja aquela pessoa intransigente. Levei o relatório. Ah, não gostei, esse relatório não tá legal. Eu não queria esse azul aqui, eu queria um amarelo. Aí você começa a bufar, faz cara feia e fala que vai fazer. Isso passa uma imagem negativa, isso destrói o seu comportamento, te posiciona como profissional bebê, né? Mimizento. Isso detona a nossa visão. Então, você precisa ter essa flexibilidade, né? Eu aprendi com o tempo a não denunciar as minhas emoções pelo meu rosto. Mesmo que eu não estava concordando, eu conseguia entender que eu precisava ser mais empático àquela situação e depois, de alguma maneira, contribuir ou conectar dentro do que eu tinha de experiência ou do que eu podia agregar, de que seria diferente tomar outra ação ou outro caminho, mas que aquilo tinha que ser construído de uma outra maneira ou desconstruído. Agora, se você não consegue controlar essa inteligência emocional, você vai sofrer as consequências. Você vai ser um profissional que vai começar a ser evitado. E isso é péssimo, né? Como é que a gente quer crescer? Como é que a gente quer se tornar um profissional de alto nível estratégico se você fica ainda batendo cabeça nesse aspecto?
entende? Então, alguns exemplos, né? Muitas vezes nós vamos ser cabo de guerra entre os departamentos. Você está ali atuando, seja num nível iniciante ou numa multinacional, numa empresa de alto nível, e você está conectado no dia a dia entre as áreas. E você, de alguma maneira, pode ser usado de cabo de guerra, porque o seu diretor, ele está brigando com o diretor de outra área e você está no meio. E você tem que ter essa resiliência, essa flexibilidade para você não perder, né, a paciência, ou explodir, ou de alguma maneira isso te prejudicar. Não é fácil, mas é o caminho que tem que ser para você crescer de uma maneira melhor e mais, né, construtiva. Conflitos de interesses, né, entre lideranças. Além do cabo de guerra, você pode passar por isso, né? As áreas não concordam, existem divergências também de conflito de interesses e você vai ter que ter essa maturidade, essa resiliência com o tempo, flexibilidade. Excessos de demanda ou cobrança, seja pelo seu gestor, ou pelo diretor, ou pelo CEO, né, pelo dono do negócio, e vocês têm que saber contornar isso, e é o que faz os profissionais de alto nível, de excelência. Excesso de retrabalho, muitas vezes também impacta, né, o nosso nível de aguentar a pressão, literalmente, de ser resiliente. E por último, não menos importante, liderança tóxica, né, que é muito, muito difícil às vezes, só que às vezes não é desistindo nas primeiras situações, dos primeiros obstáculos. Tente tirar proveito até mesmo quando você está entendendo que o seu jogo está acabando dentro do seu atual emprego, né, que você já está literalmente na berlinda, já passei por isso, mas tente aproveitar essa experiência. Vou contar uma experiência própria aqui. Eu tive uma situação extremamente tóxica de uma gestora que passou na minha vida e com isso eu aprendi, né, que eu não tinha que de alguma maneira ceder àquela pressão. Eu de fato, né, fui desligado, não tinha como, e tudo bem por uma questão de perfil, por uma questão de não aderência, né, da forma que ela liderava a equipe e também exigia, né, as metas. E aí, né, quando eu saí daquela empresa, eu falei assim, eu não vou, de alguma maneira, abaixar a cabeça, né, porque eu sei o que eu construí até agora era voltado a uma forma ética, uma gestão de performance, uma liderança de equipe de maneira de, não só de entregas melhores, mas de qualidade na gestão, que era estritamente criticado antes, ali aquela equipe, e aquilo me fez o quê? Entender que aquela pessoa, ela estava no lugar errado por anos, de alguma maneira, porque ela tinha ali um jogo político por trás e tudo bem, né? E aquilo fazia parte daquele modelo, daquela empresa. E aquilo eu não deixei me abalar. Por quê? Depois, quando eu voltei ao mercado atuando, eu com muito menos esforço do que eu executava naquela empresa que eu passei por essa liderança, eu entreguei resultados extraordinários e eu fui muito elogiado. Então, você não pode, literalmente, se culpar, às vezes, por passar por uma situação difícil que alguém não foi com a tua cara. Pode acontecer. Pode alguém achar que você é uma ameaça àquela pessoa, àquela gestão, e que você vai tomar o lugar dela, né, de alguma maneira. Por quê? Porque quem não está fazendo tudo isso que eu estou falando aqui agora, quando vê alguém chegando de um alto nível de qualidade, de alto nível de excelência, ele vai sim se sentir super inseguro. Por quê? Porque você vai construindo um ecossistema e na sua volta um ambiente produtivo, com equipe, com parceria de outras áreas, com conexões, que no longo prazo vão te levar a ter um ambiente muito estável, uma base muito sólida, mas você tem que saber lidar com isso e não deixar afetar emocionalmente a sua vida. E eu tive que literalmente me levantar disso e entendi que aquilo foi uma pedra no caminho, simplesmente que eu soube chutar para longe da minha vida. E hoje, né, isso me trouxe ainda mais serenidade ou entendimento de como fazer no dia a dia. Então aproveitem, pessoal, mesmo na pior dificuldade que vocês estejam, mesmo que literalmente vocês estejam com a cara na lama, passando por uma gestão incompetente, né, uma gestão tóxica, tirem proveito disso. Não deixem se abalar. Tirem lições que vão levar para o resto da vida de vocês. Esse é um conselho que eu trago, que faz toda a diferença em como você se torna mais forte no próximo game, no próximo ciclo, na próxima no desafio ou empresa que você estiver atuando. Né? Eu estou vendo os comentários aqui no chat, e aí daqui a pouco a gente vai falar aqui. Legal? Depois, gestão do tempo. Né? É o quê? O número 5. Você sabe conduzir sua agenda? Como assim, Leandro? Soft skill, gestão do tempo? Sim, porque gestão do tempo é uma questão de comportamento muitas vezes. Às vezes a gente procrastina aquilo que tem que ser feito porque de alguma maneira você não tem domínio desse hábito.
você não tem cuidado ou estratégias para fazer isso acontecer, ou ferramentas, ou, enfim, formas de você se policiar. Então você sabe conduzir sua agenda? Você sabe falar não para as pessoas, às vezes, dentro da empresa? Né? Muitas vezes a gente não sabe falar não, e aí sofre as consequências disso. Né? Para atividades principalmente não prioritárias, entendem? Você consegue entrar e sair, né, de reuniões, muitas vezes não programadas, sem levar consigo um novo pacote de problemas nas suas costas? Eu já fiz uma live falando sobre isso, falando sobre os micos, né, que vêm parar no nosso ombro, ou você põe no ombro de alguém, e o cuidado que tem que ter com isso. Então a gente tem que saber negociar, falar não, gestão do tempo, por conta disso. Se você não tem organizado seu trabalho, a sua agenda, as suas entregas, literalmente você vai ser a agenda dos outros. E aí você não vai ter gestão do tempo. Isso acontece demais, né? Então a gente precisa observar isso com cuidado, que isso de verdade muda, né, o change game, né, a mudança de comportamento do jogo que o profissional vai ter para crescer. Número 6, aprendizagem ativa e uso da criatividade. Então, se eu não me engano, essa aqui é a última. Não tem jeito, a gente não pode parar, né, de aprender. Você precisa aprender continuamente, aprendizagem ativa. Você precisa usar através dessa aprendizagem ativa a sua criatividade. Você conectar aprendizados anteriores, experiência, com um novo ambiente que você esteja atuando. De que maneira? De algumas formas. E essas formas quais são? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, de colaboração, né, com outros profissionais, quando você está dentro do jogo tentando ajudar, no nível de curiosidade, de aprendizado. Você com isso vai criar suas estratégias de aprendizado diante dos desafios e o ambiente que você está, e você com o tempo vai se permitir testar hipóteses no seu dia a dia. O que significa isso? Você entende o que o profissional está muitas vezes passando por uma dificuldade, você tenta usar daquilo que é uma colaboração, curiosidade, aprende um pouquinho ali, testa alguma coisinha, faz a sua hipótese e valida. E isso é o que é de fato uma aprendizagem ativa, transforma o seu resultado no longo prazo. E aí a última etapa, que é Business Skill. Então, habilidade de negócios. Número 1, mapeamento do negócio. Agora, né, só um complemento. Para quem não viu a DCF. A DCF é, né, uma planilhona com um checklist que você vai preencher e ele vai dar um percentual aqui em cima, né, falando um pouquinho. Esse percentual aqui vai dizer um pouquinho sobre você. Né? Se a gente olhar para isso, você vai acabar entendendo como que você está diante desse jogo. Como que você está em relação à sua carreira nesses 3 grandes blocos. Hard Skill, Soft Skill e Business Skill. O que é a Business Skill? Né? Às vezes a gente nem fala disso. Isso aqui é uma ideia que eu trouxe porque eu acho que é muito importante você entender o negócio onde você está, onde você vai atuar, se você vai entrar numa empresa nova. Então é muito um diferencial assim muito importante. Bora lá. Bom, mapeamento do negócio, eu falei na aula 1. Quando você entra na empresa, quando novas estratégias são definidas, né, isso acontece dentro desses momentos. E no dia a dia, né? Então é muito comum essas estratégias, novas mudanças dentro do jogo, você tem que mapear o negócio. Entender o negócio é fundamental. E aí isso é um ciclo contínuo, né? Não tem muito jeito quando você tem que executar isso na prática. Então esse ciclo contínuo é o que eu chamo do quê? De uma força motriz, né? Aquilo que vai transformar, aquilo que vai gerar resultado do monitoramento e controle, que é o que nós temos que perseguir, né? Nós temos que ter mapeado, entendendo as etapas, os processos, o negócio, as informações, para a gente ter monitoramento e controle, para você se tornar um profissional de alto nível, para você chegar um dia e ser o cara que é o controller, aquele, né, que tudo controla, monitora dentro do negócio. Então é fundamental essa visão. Nós temos o quê? Aí a visão, o olhar do dono, né? Gerencie suas atividades como se o negócio fosse seu. Né? Então você tem que ter essa visão, você tem que ter esse olhar de dono, porque isso é muito importante, né, para você conseguir evoluir, para você conseguir dar esse próximo passo nessa business skill. Essa visão de dono, ela é fundamental. Depois, número 3, avaliar, sugerir melhorias ao negócio, né? Crie movimento na sua atuação.
Você tem que gerar esse movimento, você precisa participar, sugerir melhorias, avaliar, não se tornar apenas um mero planilheiro de luxo, né? Então isso traz, né, um resultado também maior nesse jogo, nesse crescimento, nessa evolução que o profissional ele vai ter diante, né, do dia a dia dele na continuidade. E aí, né, o número 4, se torne um verdadeiro parceiro de negócio, né? O que é? O business partner. Né? O business partner é aquele, né, profissional que ele de verdade ele ajuda, que ele tenta ser empático às necessidades, às dores do cliente, né, interno dele, que é outro departamento, outras lideranças. Então ele tem que ter essa escuta ativa, né, das necessidades internas das áreas. Seja, né, um facilitador ao modelo de gestão. Né? Ele tem que ser aquela pessoa que conecta entre o seu chefe e, né, com o tempo, você aqui no meio, conectando isso entre os departamentos. Então essa função, né, de conexão é um facilitador a esse modelo de gestão tão importante dentro da visão. E o XP&A, né, que isso acaba sendo, né, aquilo que também foi tema, né, do nosso lá encontro no FP&A Summit, onde nós tínhamos o que? O profissional que é um profissional do futuro, o profissional que vai sair do FP&A, mas ele vai se tornar um XP&A, é o Extended Planning Analysis, ou seja, é um profissional estendido a todos os outros departamentos, conectando as bases, entendendo o modelo de negócio, é uma tendência, né? Isso já está acontecendo hoje no Brasil, entende? E isso vai ser cada vez mais comum de você ser esse business partner do negócio. Ok, pessoal? Bom, nessa reta final, quero falar um pouquinho, né, da DCF, Diagnóstico da Carreira Financeira, de novo. Tá o template disponível, né, é uma autoavaliação do seu momento. Vou compartilhar aqui com vocês agora e aí a gente vai falar um pouquinho disso também, que eu acho que é muito importante. Né? Você tem a possibilidade de conhecer essa ferramenta, né, de você... Deixa eu só mudar aqui a minha câmera, agora sim. De você conhecer essa ferramenta, de você estar se autoavaliando nesse sentido. Por quê? Porque vai te trazer, né, um aspecto de maior controle de como você está hoje, de onde você pode evoluir, ir, né, dentro da sua carreira. E isso vai trazer um nível maior, né, de não só de segurança, ou mesmo de sentido, né, de que direção você tem que atuar. Entende? Então é muito, muito valioso isso para que você possa evoluir dentro do seu jogo, no seu momento, você se comparar a outros profissionais que às vezes, né, de alguma maneira você olha como um profissional que vai ser uma referência na sua vida, entende? E aí agora aqui na reta final, galera, né, eu vou comentar um pouquinho sobre, né, as pessoas que me mandaram ali comentários, começando aqui no Instagram, e aí eu olho do YouTube. Então eu acho que eu vi aqui, né, o que você acha de um MBA em controladoria pela USP. Eu acho ótimo, tá, Silvestre? Sempre é muito importante uma faculdade de renome, principalmente se você quer entrar numa empresa de nível maior, que por alguma maneira vai exigir, às vezes, uma grife, mas não é que é um diferencial. Eu conheci profissionais de grandes faculdades e às vezes não conectou, não conseguia aplicar na prática, e aí ele sofreu, né, as consequências ali de não conseguir evoluir. Então não adianta, não é só a faculdade que faz o aluno, né? Eu mesmo não tive condições de estar numa das melhores faculdades no meu começo de carreira, e nem por isso me impediu de ter grandes resultados. Basta você buscar, né, o aprendizado contínuo, igual eu falei aqui há pouco. Legal? Bom, olhando agora aqui os comentários, né, do YouTube, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Então a gente viu aqui o pessoal, né, falando um pouco sobre questão de liderança, né? Muitas vezes falta aprender essas técnicas, né? Ou seja, de conectar isso no dia a dia, de se tornar um profissional que consiga fazer análise, né? Então, assim, gestão de pessoas, no sentido também da liderança nesse aspecto. Aí o pessoal falou de alta gestão, né? Que mais? Vamos ver aqui. Profissional mimizento, né? Que ninguém merece, ninguém aguenta às vezes. Bom, aí a Lúcia falou, o excesso de retrabalho podemos sanear levando a solução. Liderança narcisista esqueceu desse. Verdade, Adriano, ele comentou ali, né? A liderança que só olha para si próprio, né? Não tá nem aí com a equipe. Aí o Henri mandou, o grande Henri, né? Conflito de interesse quando você está desenhando um fluxo e ninguém quer ser responsável por um processo. Risos, é muito, muito verdadeiro isso, né? A Érica aqui, muito bom, né? Gestão de tempo, nossa, gestão de tempo, preciso muito desenvolver. A Lúcia falou também. E, poxa, e aí o pessoal aqui ficou chorando aqui, caiu, mas eu tô vendo tudo aqui, galera.
E aí, enfim, né, acontece, né? Às vezes dá esse problema. Foi a primeira vez que aconteceu isso hoje, assim, de dar um problemaço e tal. Mas nós vamos disponibilizar o replay da aula. Bom, então, o que eu quero fechar aqui com vocês, né? Que é, acho que a grande, vamos dizer assim, mensagem que eu quero trazer para a gente fechar essa live, para a gente concluir aqui, e pelo menos, né, fechar com chave de ouro. Eu queria trazer, né, uma situação de verdade, assim, de ideia, de conexão, de dizer o quê? Que eu quero abrir o jogo com vocês, pessoal. Se você não pegar e tomar uma atitude, por exemplo, em pegar essa DCF e você ao longo do tempo ir se autoavaliando em de hard, soft e business skill. Com isso, você começa a entender percentualmente como você está. Se você teve ali de 5 a 15%, é um sinal que você tem que buscar rapidamente aquilo que eu estou trazendo ali como potencial melhoria para você. Se você tem acima de 40%, 45%, você já está num nível ótimo. E se você tem acima de 60%, cara, você está entre os melhores profissionais, de verdade. Porque tem muita gente ainda num nível muito baixo, ou que está se desenvolvendo, ou que precisa melhorar. Isso é contínuo, como eu falei. Então, vai lá, baixa, faz algo para você virar o seu jogo, para você entender. Né? A grande diferença que eu estou trazendo e fazendo agora, né, é o que eu vou, né, começando nesse evento, começando nessas aulas que foram na semana passada de aquecimento, mas que é o quê? Na próxima semana eu vou abrir as inscrições, né, do método especialista financeiro. E o profissional que quer, né, dar um rumo diferente na sua vida profissional, os seus resultados, né, ele precisa entender o que eu estou trazendo aqui. Isso aqui foi a ponta do iceberg. Né? Então, por exemplo, eu vou trazer um pouco do que eu vivi. Né? Eu não comecei, por exemplo, nessa nova fase da minha vida, que hoje é trazer conteúdo, trazer a minha experiência, resultados, convidados, eventos, materiais, aulas, né, como as do YouTube que nós fizemos semana passada, como a de hoje, por exemplo, né, porque simplesmente eu quis fazer isso, mas sim porque eu vi uma verdadeira oportunidade, pessoal, de ajudar, né, de vocês com conteúdo prático que gera resultado na vida real, no campo de batalha. Né? E aí o profissional que ele tem acesso a tudo isso, a esse método, ele se torna diferenciado. Né? Por exemplo, semana passada, nós fizemos aqui a live na quinta com um convidado, meu aluno Felipe Santana, que entrou na última turma em abril, que faz 3 meses. E ele já começou a obter resultados incríveis na carreira dele. Ele começou a evoluir muito mais rápido. Ele entendeu dentro do jogo dele o que ele precisava melhorar, o que ele precisava executar. E ele começou a ganhar notoriedade dentro da empresa. Ele, inclusive, conseguiu entender de uma forma estratégica que ele podia negociar com a gestão dele de estar num evento presencial e a gente se conheceu nesse evento. Entende? Como isso muda? Quantas pessoas ele conectou ali ou ele teve insights poderosos que vão levar para a vida dele. Então isso é um diferencial. Né? Durante 3 meses, se você pegar 30 minutos por dia, cara, você tem nas mãos uma poderosa ferramenta para você mudar o seu jogo. Além disso, um grupo de networking que é vivo. Né? Eu, como de uma certa maneira, um seu mentor, te ajudando. E eu, na minha visão, na minha construção, eu não tive ninguém. Né? Eu não tinha nem YouTube para fazer aula, né, naquela época. Então foi tudo na raça. Então hoje eu entendo quanto faz a diferença, ou quantos alunos meus estão evoluindo e conseguindo se desenvolver, bem remunerados, promovidos, ou dentro da área de consultoria, gerando mais receita, aplicando o que eu tenho trazido. Porque realmente é a linguagem real, não é a linguagem acadêmica, que às vezes ninguém entende. O cara faz MBA, faz uma graduação, sai e fala, e agora? O que eu tenho que fazer? Ele não sabe. E aí eu vou falar uma coisa pesada aqui para vocês agora. É uma coisa que eu, de verdade, né, é uma sensação. Se eu tivesse hoje, por exemplo, ensinar meu filho, né, falar para ele lá fazer uma faculdade, eu ia falar, cara, não faz. Por quê? Porque você vai sair de lá e você não vai estar pronto para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho não é o que a gente às vezes aprende no acadêmico. Então o que eu estou tentando construir é um movimento novo, de um aprendizado de fato da vida real. Não é uma faculdade, um canudo que vai fazer a diferença na tua vida, mas sim a forma que se posiciona, tudo isso que eu apliquei aqui das 15 habilidades, skills, se você executar metade delas, você vai ser um profissional diferenciado. Se você tiver nas mãos ainda os templates, os modelos e o ambiente certo para isso, e a minha condução nisso, vai fazer a diferença na sua vida, entende? Então, eu digo, eu não passaria tudo que eu passei de novo sozinho, né? É muita luta quando a gente não tem ajuda.
E se você até hoje não teve ajuda, você está no lugar certo. Pode contar comigo. Pode contar com não só comigo, mas com a base de alunos que nós temos que interagem todos os dias, que trocam experiências, compartilham conteúdos, que postam vagas de emprego, se você está às vezes buscando um trabalho, né, oportunidades. Às vezes eles fazem até, né, call entre eles, né, reuniões ali, e um arruma uma oportunidade para o outro, ou até gera novos negócios. Então é um ambiente muito mais rico e propício que traz resultados. Entende, galera? E aí, né, é o que eu tô falando. Sai da faculdade ou no MBA e não sabe como aplicar, não sabe como fazer, ou fez porque tinha que fazer e não sabe com quem trocar. Então isso é muito chato, é muito cansativo. E eu estou trazendo um ambiente para cada dia melhorar nesse sentido, para trazer resultado na prática, tá bom? E aí você fala, então, Leandro, poxa, mas você vai abrir inscrição, eu tenho que comprar de você o seu método. Não, você não precisa comprar de mim. Você pode comprar outros métodos, outros cursos ou, né, formas de você aprender. Só que aí, né, o que eu quero dizer para você? Existe uma formação hoje tão completa como eu estou trazendo hoje, né, dentro dessas condições, no formato que eu ofereço, e você tem a aula online, de você ter templates validados de mercado, que eu mesmo executei, de multinacionais que eu passei, tem uma comunidade que se ajuda, tem encontros mensais comigo, com outros alunos, fechado no Zoom, ter aulas práticas, enfim, né, o meu suporte, o grande diferencial, né, que você precisa entender hoje, galera, é você o quê? É você pegar a DCF dessa aula 1, é você aplicar isso para você, entende? E aí, antes, né, da segunda-feira, no dia 17, eu vou estar trazendo todos os detalhes, tudo que vocês vão ter acesso, né, para aqueles que, principalmente, chegarem primeiro, né, entrarem cedo, né, dentro da abertura das inscrições dessa nova turma para ter os bônus exclusivos, pessoal. Então se preparem, né, porque vai acontecer de novo e vai acontecer o quê? Daqui 3 meses você vai voltar aqui, vai ver um outro aluno meu, igual o Felipe Santana, vai falar, poxa, mais um depoimento e eu não entrei na turma do Leandro, eu não evoluí, eu estou me sentindo estagnado, eu estou me sentindo paralisado na minha vida porque eu estou ainda fazendo as mesmas coisas. Se você faz as coisas sempre iguais, você espera resultado diferente de que maneira? É muito difícil, né, galera? Então, de verdade, se eu puder dar um chacoalhão aí em quem está na dúvida, não tenha dúvida que é um modelo para você aplicar, para você se conectar com você, se tornar um profissional mais completo, ter nas mãos ferramentas, ter na mão arsenal para implementar. Você tem que ter possibilidades de mudar o jogo dentro da empresa que você está, ou da consultoria que você aplica, ou o que você faz na sua vida dentro da área de finanças. E aí, de verdade, a escolha é de cada um. É o que eu tento trazer, é um caminho, é um GPS, é um direcionamento para que você entre no método Especialista Financeiro FP&A, aprenda comigo, tenha nas mãos essa ferramenta, esses templates, e você vai conduzindo isso de maneira gradativa. Tem profissionais de início de carreira, profissionais de meio de carreira com experiência e grandes profissionais de alto nível que falam, Leandro, mesmo com toda a experiência que eu tenho, eu não construí modelos como você me trouxe aqui até hoje. Como o modelo de modelagem financeira de demonstrações integradas, como os modelos conectados à base de dados de DRE, forecast, análise de budget, indicadores, enfim, análise PVM para quem é do varejo, para você ir para um outro nível de jogo, de execução, e não ficar de mimimi, e não ficar de choradeira, entende? Para você mudar, para você sair da estagnação. Deixa, né? Você precisa sair, parar de ficar só, às vezes, olhando o resultado dos outros, ou daqui 3 meses vendo o resultado de mais alguma outra pessoa aqui, e você dedicar, sim, o quê? Ação e execução na construção do seu resultado. Então, segunda-feira é a abertura, tá, da nova turma, e eu espero vocês comigo na segunda-feira bem cedo, tá certo, galera? Então é isso, eu agradeço demais a todos que estão aqui comigo. Peço desculpa pelos problemas técnicos, né? Acontecem às vezes, infelizmente. Né, não sei se voltou ali no YouTube, mas de toda maneira agradeço. E nós vamos liberar um vídeo completo para vocês no YouTube, no meu canal, ainda essa semana. Legal? Acho que amanhã já está liberado. E é isso. Um grande abraço, uma ótima noite a todos. Obrigado, valeu, tchau, tchau.